Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Sempre às terças-feiras, depois da transmissão do terço, a partir de Fátima, e depois também ao longo da semana com várias retransmissões noutros horários. Este é o seu programa sobre as questões da perseguição aos cristãos, da liberdade religiosa e, claro, da ajuda à Igreja que sofre. Hoje vamos ter um programa especial, o primeiro de uma série de programas para este período de verão. É um programa que vamos dedicá-lo todo à pandemia do coronavírus. À pandemia do coronavírus e também à forma como tantas comunidades cristãs reagiram a este problema, às suas necessidades, aos seus anseios, às suas dificuldades. Comigo, via Skype, está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que saúde desde já. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá aos nossos telespectadores. Eu estava a dizer, tanto este é um programa especial, todo ele dedicado à pandemia do coronavírus. Eu recordo que mal soaram os primeiros sinais de alarme, digamos assim, em relação a esta pandemia. Logo a Fundação AIS decidiu, encontrar um fundo de emergência, avançar com um fundo de emergência para auxiliar precisamente as comunidades cristãs a maior dificuldade. Bom, já iremos falar também desse fundo, mas para já vamos até à Índia. Vamos até à Índia, que é um país onde os cristãos vivem tempos muito difíceis. É uma das comunidades minoritárias neste país e os cristãos são perseguidos. Aliás, quem acompanha os nossos programas provavelmente terá memória de histórias que nós temos trazido aqui à antena, precisamente sobre a perseguição aos cristãos na Índia. Mas agora vamos falar da Índia, pois, Catarina, os cristãos, apesar da perseguição, apesar de serem uma comunidade minoritária, têm sido exemplares na forma como têm procurado ajudar todo o país, toda a população, nestes tempos, Catarina, da pandemia. Sim, de facto a comunidade cristã tem vindo a dar exemplos notáveis de solidariedade na Índia. Portanto, quando a pandemia se tornou incontornável, portanto em março deste ano, a Associação Católica de Saúde, que é responsável por mais de 3.500 institutos, hospitais e centros de saúde, colocou imediatamente à disposição do Governo Central cerca de 60.000 camas para as situações de emergência. Esse é um dos lados, digamos, da solidariedade da comunidade católica. Mas há um outro aspecto que eu gostaria de trazer aqui à presença dos nossos telespectadores, que tem a ver com as chamadas pequenas comunidades cristãs, que são formadas normalmente nas zonas rurais, ou então nos bairros, digamos, mais degradados, mais pobres das grandes cidades. Sim, essas pequenas comunidades cristãs, é assim que são chamadas, têm vindo de facto a fazer um trabalho extraordinário, especialmente junto dos mais desfavorecidos. Portanto, estes cristãos identificam as pessoas que estão em maior dificuldade e distribuem alimentos e outros bens de primeira necessidade, assim também como os meios de proteção por causa da pandemia e dando igualmente informações sobre o vírus e as suas consequências. Obrigado, Catarina. Estamos então a falar das pequenas comunidades cristãs e no trabalho que elas desenvolvem, que elas têm desenvolvido nestes tempos de pandemia do coronavírus. Esta é uma atitude solidária, apesar da perseguição religiosa que tem afetado tanto e tão profundamente a comunidade cristã neste país, aliás, que os cristãos, é preciso nunca os esquecer, confundem-se normalmente com os mais pobres dos pobres da sociedade indiana. Estamos a falar das pequenas comunidades cristãs, temos um trabalho para si sobre esta realidade. The first Christian communities understood that this is the way to live life, like Jesus and the disciples. In 1991, the bishops of India, CBCI, said we need to embrace the new way of being church, which is best expressed through small Christian communities. SCCs are grassroots level groups. According to the number of families nearby, we form groups of families. A manageable group, a group which can sit within the house,
because the meetings are in the house. Every week we meet in the neighborhood and we share the word of God. We wanted to know gospel deeply. Through this community prayer group, we started studying Bible. So many mysteries of God, devotion, sacrifice, how to know God, and how to behave myself in my life. We have around 85,000 SECs in India and more than 2 lakhs of SEC animators. We aim at transformation and building relationship because we believe church is a network of relationships, relationship between God and with one another. Jesus started communities, especially calling the 12, he formed a small community where they shared and lived together and cared for one another. And the scripture says there were no one in want, in need, because they took care of one another. Este é um programa especial de verão, todo ele subordinado ao tema da pandemia do coronavírus e a resposta solidária da Igreja face a esta situação que é única na história da humanidade. Bom, como eu disse há pouco no arranque do nosso programa, mal soaram os primeiros sinais de alarme, a Fundação AIS avançou logo, decidiu criar logo, a nível internacional, Catarina, um fundo de emergência. Exatamente, Paulo. Portanto, é um fundo de emergência de 5 milhões de euros para apoiar os sacerdotes e as irmãs que prestam assistência às comunidades mais vulneráveis e afetadas agora pelo coronavírus. Bom, e esse fundo de emergência teve aplicação, ou está a ter aplicação em países em todos os continentes. Sim, podemos dizer isso. Portanto, este fundo foi criado pela Fundação AIS, tem vindo de facto a materializar-se no apoio a projetos concretos em vários países situados no Médio Oriente, na Europa Central e de Leste, na América Latina, Ásia e África. Muito bem, vamos então agora a um exemplo concreto. Vamos até ao Líbano. Este é um país que está a viver uma crise económica e financeira profunda, com contestação a nível social que se tem vindo a avolumar de semana para semana. Aliás, podemos dizer que há uma tragédia que se está a viver a nível social, claramente, no Líbano, mas que tem passado um pouco despercebida aos olhares do mundo. Vamos agora recuperar uma história, uma crónica que nos foi enviada pela irmã Maria Lúcia Ferreira, mais conhecida entre nós como a irmã Miri. Ela vive na Síria, que é um país que fica mesmo ao lado do Líbano. Aliás, ela vive no Mosteiro de São Tiago Mutilado, na vila de Cara, que fica mesmo muito perto da fronteira com o Líbano. Portanto, ela conhece bem esta realidade. E nessa crónica, nessa mensagem que ela nos enviou, Catarina, ela descreve, podemos dizer, uma situação dramática. Sim, na mensagem enviada para Lisboa, para a Fundação AIS, esta religiosa portuguesa, diz que a situação se tem vindo a agravar de dia para dia por causa da desvalorização da moeda, por causa da falência do próprio sistema bancário, do aumento brutal do custo de vida e também do desemprego. Bom, e tudo isso são ingredientes, digamos assim, para uma situação explosiva. E depois, como se não bastasse isso, há o Covid-19, o coronavírus. Sim, sobretudo desde que foi decretado o confinamento obrigatório por causa do coronavírus, que esta situação, que já de si era tão má, ainda se agravou mais. Bom, nessa mensagem que esta religiosa portuguesa nos enviou, ela disse que, como exemplo, digamos, desta situação dramática que se está a viver no Líbano, há pessoas a passar fome, há pessoas
Catarina, a procurar comida no lixo. Sim, a irmã Miri relata até casos de pessoas que tinham algum estatuto económico, digamos desta forma, e que de repente têm a necessidade, precisam mesmo de ir a caixotes de lixo buscar a sua comida, restos de comida, porque estão mesmo efetivamente a passar fome. Portanto, é uma situação dramática que se está a viver. Muito bem, vamos então recuperar o essencial das palavras desta mensagem que nos foi enviada pela irmã Miri, na vila de Cara, perto da fronteira com o Líbano, sobre esta realidade tão dramática que se vive neste país, o Líbano. Já vos tinha dito antes que a situação era catastrófica e esta catástrofe aumenta de dia para dia, sobretudo agora com o confinamento obrigatório por causa do vírus Covid-19. O Líbano foi louvado pela Organização Mundial de Saúde por ter sido exemplar no controle da doença, mas o facto é que a população está a sofrer imenso e está à beira da fome. Aliás, há muita gente que é vista, gente que vivia bem, que gente de boa educação e de gente que não tinha necessidade nenhuma antes a irem aos caixotes de lixo para procurar comida, porque estão realmente a passar fome. A libra libanesa desceu 2,5 vezes nestes últimos poucos meses, 2, 3 meses, e os salários não chegam para nada, não chegam para dar a subsistência para um mês. Aqueles que ainda têm emprego, e os preços aumentaram 3 e 4 vezes, por isso estão a ver uma situação insustentável em que as pessoas têm dinheiro no banco, mas o banco não tem dinheiro para lhes dar. O novo governo eleito tem estado a fazer face às medidas para o Covid-19, por isso não tem feito grande coisa para ajudar o país. E a população, sobretudo a população cristã, está em grande dificuldade. No Líbano, neste contexto tão adverso de que estamos a falar, a Igreja tem procurado auxiliar principalmente as pessoas que perderam já praticamente tudo. E uma das iniciativas que é apoiada pela Fundação AIS neste país, numa dessas iniciativas foi transformada o refeitório de uma paróquia num centro, digamos assim, de distribuição de comida. Sim, está a ser uma grande iniciativa, portanto este refeitório, que é conhecido como a Mesa de São João Misericordioso, é gerido pela Igreja Melquita e passou a entregar, como o Paulo disse, refeições em casa de cerca de 400 famílias mais carenciadas. Famílias que deixaram de poder comprar os seus alimentos básicos, como o pão e o leite, para a sobrevivência do seu dia-a-dia. Se todos os dias 400 famílias temos que multiplicar por 4, 5 o número, para descobrirmos o número de pessoas que efetivamente são auxiliadas nesta iniciativa, se 400 famílias são apoiadas todos os dias através deste refeitório que é apoiado pela Fundação AIS, também no Líbano, todos os dias também, os monges carmelitas de Nossa Senhora do Carmo, eles rezam por todos os doentes de coronavírus, por todas as famílias afetadas direta ou indiretamente por esta pandemia e por todos os benfeitores também da Fundação AIS em todo o mundo. É uma oração, podemos dizer, com hora marcada. Come, Holy Spirit, full of passion. Come, Holy Spirit, fill us with your love. I send you this message to say that our community, the Carmelites of Our Lady of Mount Carmel in Hazmi, Lebanon, we are keeping you all and all our dear benefactors in our prayers. We are celebrating every day on 11:15 on the morning Lebanese hour, and we are remembering everyone of those who are suffering of coronavirus everywhere in the world, especially our people. Especially we are praying for Italy, for Germany, for France, and all in the world, those who are suffering
So we are keeping you all in our prayers. God bless you. وحدني بك واجعلني أحيا لأجلك وجهك يا رب أعطني قلبك يا رب مسكني هلم ووحدني بك. Falámos do Líbano, agora vamos falar do país mesmo ao lado. Faz fronteira com o Líbano, a Síria. Também a Síria tem sido um país apoiado diretamente pela Fundação AIS por causa desta pandemia do coronavírus, que é o tema principal deste programa de verão, deste primeiro programa de verão aqui da Fundação AIS na sua televisão. Bom, estou a falar da Síria porque a Fundação AIS fez lançar para este país um projeto, um fundo de emergência que vai apoiar 20 mil famílias cristãs, no total, Catarina, de cerca de aliás, 500 mil euros. Sim, é isso. Portanto, são mais de 500 mil euros de ajuda concreta e direta às famílias cristãs para fazerem face às despesas imediatas, dada a situação dramática em que se encontra também este país. Bom, Catarina, podemos pormenorizar, podemos dizer que este projeto, este plano de emergência aprovado a nível internacional pela Fundação AIS vai beneficiar exatamente 20.550 famílias cristãs. Exatamente, e o objetivo é ajudar estas famílias na aquisição de produtos alimentares, mas também de higiene, que são necessários para a contenção da propagação do coronavírus. Madj Jalom é voluntária da Fundação AIS em Alepo. Alepo é uma cidade muito significativa, muito importante na Síria, até no contexto da guerra civil que ainda continua neste país, porque Alepo foi considerada mesmo a cidade mártir, tal a violência dos combates que ocorreram nesta cidade. Bom, Madj Jalom, que é voluntária da Fundação AIS na cidade de Alepo, vai agora explicar-nos como é tão importante esta ajuda da Fundação AIS, como é que ela se materializa depois na prática, na vida cotidiana das pessoas. Porque esta ajuda da Fundação AIS tem permitido ajudar a comprar medicamentos, roupa, ajudar a pagar rendas da casa, água, luz, a pessoas que perderam absolutamente tudo. Vamos ver este trabalho. The help that started to came from the aid to the church in need is literally life-changing for so many people, because many people couldn't even afford to take their prescriptions anymore. And so they started to take it after the project started. Many people couldn't even rent a good house that doesn't have any leaking water or anything. And so they started to be able to do such things. Many students had to quit school because they couldn't afford to go to school. And now they went back to school after this help started. Aid to the Church in Need gave us hope here in the area. It was like a window of hope for those people. It gave them a big faith that something good could happen here, you know? Not only they improved life, they also saved life. Ainda nesta região, vamos agora até ao Iraque. E vamos até ao Iraque com mais uma história que é também um exemplo desta solidariedade da Fundação AIS, desta solidariedade da Igreja perante as comunidades onde estão inseridas nestes tempos de pandemia. Bom,
O que é que fez a Igreja no Iraque quando começaram a surgir os primeiros casos de coronavírus e se percebeu que estávamos com um problema com uma enorme amplitude? Bom, a Igreja em Mossul, apesar de ser uma igreja pobre, apesar de ser uma igreja com poucos recursos, aquilo que fez foi: o que é que nós temos? Temos um seminário, temos espaços de seminário, vamos oferecer o edifício, digamos assim, para poder acolher pessoas que precisam de ficar de quarentena por causa, Catarina, do coronavírus. Exato, Paulo. Portanto, a Arquidiocese Católica de Mossul disponibilizou quase meia centena de quartos nas instalações do antigo seminário para as pessoas infectadas com o coronavírus. Portanto, ao todo são 48 quartos individuais que se destinam, como disse, a pacientes que necessitam de um simples acompanhamento médico ou então mesmo para um período de quarentena. Bom, esta decisão, importa sublinhar este ponto, esta decisão é também importante e é reveladora de que a Igreja Católica no Iraque está a procurar, de alguma forma, contribuir ativamente para um regresso a alguma normalidade neste país, depois dos tempos devastadores que tiveram início em 2014, com a invasão jihadista da região ocupada pelos cristãos, da planície de Nínive, em que milhares de cristãos foram expulsos das suas terras. Sem dúvida, Paulo. E o regresso à normalidade implica, de facto, o convívio normal entre pessoas de diferentes religiões e também a capacidade de cada comunidade de voltar a ter aquilo que lhe era mais querido e que lhe pertence, nomeadamente as igrejas, as capelas, os seminários, as paróquias, que foram destruídas total ou parcialmente durante o tempo da ocupação dos jihadistas. Muito bem, podemos dizer que a ajuda aos cristãos do Iraque tem sido uma constante. Tem sido uma constante também da Fundação AIS. Vamos regressar então até esse ano de 2014, até esse verão. Faz agora, assinalamos agora essa data, essa infeliz data, esse verão de 2014, quando nos primeiros dias de agosto houve a ocupação, a invasão das terras da planície de Nínive, onde se concentra grande parte da comunidade cristã do Iraque. Bom, as terras foram ocupadas e os cristãos foram obrigados a fugir para a zona do Kurdistão iraquiano, que fica mais a norte. E o que aconteceu nessa altura era preciso apoiar imediatamente a comunidade cristã. As famílias estavam absolutamente sem nada, tinham perdido tudo. E era preciso começar a apoiar os cristãos, a começar, como vamos ver já de seguida, pela alimentação. خمسة بالشهر يبدي تجينا المواد خلال 10 ايام تكمل المواد اللي حوالي هي 13 ماده غذائيه. يبدي هو دور تجينا الخطوه الثانيه اللي احنا نبدي نكيس، يعني نخلي هذه المواد على داخل اكياس حتى تصير كحصص. عندما نوصل الى تاريخ 20 بالشهر او 21 او اقل ب 19، خلال هذه الفتره نبدي نوزع. خلال 10 ايام الى 12 يوم احنا نوزع لكل العوائل المشموله بالبرنامج. وعندنا نوعين من التوزيع العوائل اللي تسكن البيوت تجي مباشر تستلم منا. النوع الثاني عندنا من التوزيع للكامبات. يعني عندنا العام اللي فات بالبرنامج الاولي 6 اشهر الاوليه اللي اخذناه كنا نتعامل مع 13,000 عائله الى 13,500 عائله. We are helping the Christians who decided to stay and to remain, to live in a dignity, whether with food, shelter, health, education. That's the role of the church here. Thank you.
Se no Líbano já se passa fome, se na Síria e no Iraque, como acabámos de ver, continuam a atravessar tempos tão difíceis, agravados agora, aliás, por causa da pandemia do coronavírus, no Brasil a situação também não é muito melhor. Aliás, o Brasil tem-se destacado nas notícias pela forma como a pandemia tem crescido, quase podemos dizer, de forma exponencial. Bom, mas também podemos dizer que o Brasil também se destaca pela forma como a Igreja tem procurado desenvolver projetos solidários nestes tempos do coronavírus. Projetos, Catarina, apoiados também pela Fundação AIS. E são muitos mesmo, Paulo. Portanto, são 11 projetos de ajuda direta a 169 sacerdotes, 31 seminaristas, 141 religiosos e 56 missionários leigos que têm estado na linha da frente no auxílio prestado pela Igreja brasileira junto das populações que se encontram numa situação mais vulnerável. De facto, a Igreja tem procurado distribuir perante as comunidades que estão a passar com mais dificuldades, que são mais empobrecidas, e o coronavírus veio empobrecer, é preciso sublinhar isso, veio empobrecer ainda mais as famílias, as pessoas que já viviam com alguma dificuldade. Bom, a Igreja tem procurado de facto auxiliar essas pessoas e a Fundação AIS tem estado na linha da frente desses projetos solidários. Agora vamos ao encontro de um padre, o padre Francisco Danísio, da Diocese de Itapioca. Ele vai falar-nos precisamente disso, vai falar-nos da importância desta ajuda solidária da Fundação AIS e vai agradecer diretamente o apoio dos benfeitores da AIS. É que sem esse apoio não haveria esta ajuda. Esta foi uma mensagem que ele nos enviou em maio, mas tem de tal maneira a atualidade que podia ter sido dita neste preciso instante. Vamos ver então as palavras deste sacerdote. Vocês que são os benfeitores da Igreja que Sofre nos ajudam bastante, tá? Neste período, ajudando-nos estão ajudando esses nossos irmãos e irmãs que tanto necessitam de nós, do nosso olhar, da nossa atenção e também da nossa caridade. Então, peço a Deus, rogo a Deus, por intermédio da sua mãe, Maria Santíssima, neste mês de maio, que abençoe cada um de vocês e que a generosidade de vocês sirva para a vossa salvação. Que vocês não esqueçam jamais que ajudar o próximo é um dos meios mais eficazes de nós nos assemelharmos a nosso Senhor Jesus Cristo como um bom pastor e termos a graça da vida e da vida plena. O nosso muito obrigado a todos vocês que nos ajudam na evangelização por meio da caridade em todo o nosso mundo. Depois desta mensagem deste sacerdote brasileiro, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Deixe ficar por aí, nós vamos agora para um pequeno intervalo, mas voltamos já dentro de instantes. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que Sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Este é um programa especial de verão, todo ele dedicado à temática do coronavírus e ao impacto que esta pandemia está a ter nas comunidades, nos vários países, nas comunidades cristãs e qual tem sido, de alguma forma, a resposta solidária da Igreja perante essas necessidades que se tornaram tão prementes agora. Bom, vamos agora até ao Paquistão. No Paquistão, a pandemia do coronavírus também está a ter um impacto avassalador, digamos assim. Mas vamos para já falar do Paquistão, porque têm chegado, aliás, à Fundação AIS diversas denúncias de discriminação da minoritária comunidade cristã no Paquistão nestes tempos de pandemia. Nomeadamente, Catarina, à distribuição de ajuda alimentar, distribuição de ajuda também a nível de meios de medicamentos e de outras formas da população poder evitar o contágio do coronavírus.
E esta denúncia surgiu, Catarina, de um dirigente da Comissão Nacional de Justiça e Paz do Paquistão. Sim, claro. segundo Cecil Shane Chaudhry, diretor executivo da Comissão Nacional de Justiça e Paz do Paquistão, há casos de organizações religiosas e de mesquitas que fazem, para quem os cristãos não são bem-vindos na distribuição de alimentos e de material de emergência relacionado com a Covid-19. Bom, e isto torna-se particularmente grave quando se sabe que os cristãos fazem parte de uma das, digamos, das comunidades mais vulneráveis do Paquistão. Exatamente, Paulo. Portanto, os cristãos fazem parte do grupo, parte dos grupos populacionais mais vulneráveis, tendo normalmente os empregos mais duros e mais mal pagos, precisando, por isso mesmo, de trabalhar todos os dias para conseguirem ter algum dinheiro para poderem assegurar a sua própria sobrevivência e da sua família. Bom, é preciso dizer isso, é que o confinamento para estas pessoas, digamos, cujo trabalho é diário, digamos, não têm um trabalho regular, precisam de trabalhar todos os dias. O confinamento pode revelar-se uma situação absolutamente dramática. Claro, sem trabalho, muitas vezes apenas na limpeza das canalizações e de esgotos, não conseguem sustentar as suas famílias de forma alguma. Esta não é, de facto, uma situação nova. Eu recordo que já em abril a Fundação AIS recebeu uma denúncia por parte da discriminação aos cristãos por parte de um dirigente. Estou a falar de Joel Amir Suatra. Ele foi um antigo membro do Parlamento Provincial do Punjab e já então ele dizia que os cristãos estão a ser discriminados na distribuição da ajuda nestes tempos da pandemia do coronavírus. Many organizations, those who are providing food stuff to the people at their doorsteps, but very unfortunately, this is the time when we have to fight against coronavirus as a nation, but we are watching, we are observing, we are analyzing the religious discrimination against the Christian community and Hindu community in Pakistan. We have seen an organization, namely Selani organization. They are providing food, they are providing basic essential to the layman of Pakistan, but very unfortunately, they are not ready to provide those stuff to the non-Muslims, especially religious minorities to Pakistan. And it happened. Apesar desta discriminação de que este dirigente da Assembleia Provincial do Punjab nos acabou de relatar, apesar desta discriminação, os cristãos, que são uma comunidade minoritária, profundamente minoritária no Paquistão, têm procurado ser um sinal, digamos, de solidariedade para com todas as populações deste país. Tal como, aliás, no início do programa, recordam-se, acontecia na Índia. Isto também acontece no Paquistão. Vamos agora ao encontro do presidente da Conferência Episcopal do Paquistão, o arcebispo Joseph Ashed, e a mensagem que ele nos vai dizer deste trabalho, deste empenhamento dos cristãos em áreas como a saúde, a educação e também ao nível social. Vamos ver. I am Archbishop Joseph Arshad. I am Bishop of Islamabad Rawalpindi and President of Pakistan Catholic Bishops Conference. Pakistan is a large country which has a population of 210 million people. 96% are Muslims and other 4% are minorities. Among them Christians, Hindus, Sikhs and Parsis, etc. The Christian community is a tiny minority in Pakistan, and in spite of different challenges they face in Pakistan, the Christian community is very strong in their faith. And we as bishops, the priests and the religious leader, we keep on encouraging our community to bear a good witness of Christ in this country, and we always try to contribute toward the progress of our beloved Pakistan. Christian community is well known
or their services are well known in the field of education, health, and social sector. We are grateful to our benefactors. We are grateful to Church in Need, who through different people and their generosity are able to help the church in Pakistan. And due to their help, we are able to maintain the faith of our community. We are able to help our community, and we are able to even help our Muslim community and the people who are in need in health, in social services, and also in our education institute. The majority of students belongs to Muslim community. So in this way, the church is rendering a great service and has a great contribution towards the development and progress of Pakistan, and the Catholic Church will continue to build peace, harmony in Pakistan with the help of all people who financially help us, who pray for us, and who have a good will for the progress of community in the world. Thank you. God bless you. Este é um programa especial, todo ele dedicado à pandemia do coronavírus e às suas implicações, também ao nível não só da saúde, mas também ao nível social, e da importância, digamos, dos gestos de solidariedade para com as comunidades que estão em maior necessidade, para com os países mais pobres. E um desses países é, por exemplo, a Guiné-Bissau. Vamos agora ao encontro de um bispo, o bispo de Bafatá, que nos tem descrito, Catarina, ou que nos descreveu, melhor dizendo, Catarina, que de facto a situação neste país é difícil e é preciso nunca esquecer que a Guiné-Bissau é um dos 10 países mais pobres do mundo. Sim, isso é verdade, Paulo, mas acima de tudo, Dom Pedro Carlos Zili, o bispo de Bafatá, referiu que apesar da pobreza extrema, todos estão mobilizados no combate ao coronavírus. Os médicos, os enfermeiros, todos têm procurado sensibilizar as populações por causa da pandemia, destacando ainda o trabalho que está a ser desempenhado pela própria Igreja Católica, através da Cáritas e das paróquias, na sensibilização, na prevenção e também na ajuda direta às populações. Vamos agora então recuperar as palavras de Dom Pedro Carlos Zili, o bispo de Bafatá, a referir-se, digamos, às consequências dramáticas que tem uma pandemia como esta do coronavírus na vida cotidiana das populações, porque é um dos 10 países mais pobres do mundo, a Guiné-Bissau, e falta de quase tudo a muitas pessoas, nomeadamente a luz elétrica, que impede, por exemplo, as pessoas terem até um simples frigorífico para poderem armazenar a comida. As pessoas têm que sair para fazer suas compras, as suas comidas do dia a dia. Não tem dinheiro para comprar bastante e deixar lá armazenado. Não tem dinheiro para comprar o peixe, a carne bastante e deixar armazenados. E até porque não teria como conservar. A maioria das pessoas nem tem luz elétrica, e nem geladeira, nem nada. Então, as dificuldades são enormes. Às vezes, na mesma casa moram muitas pessoas, ou na mesma casa moram muitas pessoas e misturam tudo. Então é uma luta grande. O Ministério da Saúde tem feito um bom trabalho, os médicos, os enfermeiros, um trabalho de sensibilização, de prevenção, um trabalho de acompanhamento da situação. Também o próprio governo, a Igreja Católica, através da Cáritas, das paróquias, tem feito um bom trabalho de sensibilização, de prevenção, de ajudar as pessoas. A rádio, a nossa Rádio Solmance, tem feito, graças a Deus, um bom trabalho nesse sentido também. Informar, ajudar e rezar. Estes são, assim, em síntese, digamos, as 3 grandes linhas de atuação daquilo que é a Fundação AIS. Informar, ajudar e rezar. Mal soaram
os primeiros sinais de alarme, volto a repetir essa expressão aqui no programa, mal soaram os primeiros sinais de alarme face a esta dimensão desta pandemia do coronavírus, e logo houve várias comunidades religiosas em vários lugares do mundo que se uniram em oração pelo fim da pandemia, que se uniram em oração para que esta pandemia pudesse, digamos, afetar o menos possível a vida das pessoas. E também esta corrente de oração também integrou a Fundação AIS. Há uma prece comum, digamos assim, que vamos ver já a seguir num pequeno vídeo, num pequeno trabalho, em que se refere a esta importância, a importância da oração nestes tempos dramáticos da pandemia do coronavírus. Diante da pandemia do Covid-19, a Fundação AIS lançou uma grande corrente de oração com as comunidades contemplativas de todo o mundo. Numa semana, 50 comunidades dos 4 cantos do planeta responderam, assegurando a sua oração por todas as pessoas afetadas pela pandemia. Para além da promessa de orações, a maioria das comunidades enviou também mensagens de solidariedade e de compaixão, e às vezes de receio. As carmelitas de Boea, nos Camarões, partilham o medo que têm pela evolução da situação em África. Em África, dizem-nos, vai ser muito difícil controlar esta pandemia, mas não desanimamos porque Cristo é a nossa esperança. Infelizmente, o coronavírus vem juntar-se e agravar outros problemas. Muitas destas comunidades religiosas vivem em países onde os cristãos sofrem discriminação e violência, como a Nigéria, o Chad, Marrocos, o Sri Lanka, a Índia, o Burkina Faso ou ainda Madagascar. As carmelitas de Morondava, precisamente em Madagascar, afirmam: a pandemia também chegou ao nosso país, mas muitas pessoas agora até têm medo que as milícias terroristas aproveitem a situação para fazerem pilhagens. Outros vivem em estados onde a pandemia agravou ainda mais as dificuldades económicas. É o caso do Equador, da Venezuela ou da Ucrânia. Alguns sacerdotes deixaram de poder receber meios de subsistência e alguns confessam mesmo que estão pobres e vulneráveis. Há irmãs que já nem sequer têm dinheiro para comprar sabão e produtos de higiene. A Fundação AIS apoia os padres e as irmãs que também sofrem com esta pandemia. Agora eles precisam de nós, mais do que nunca. Ajude-nos a ajudá-los. Faça um donativo. Para a parte final deste programa especial de verão, todo ele dedicado à pandemia do coronavírus, vamos até à Venezuela. A Venezuela é um país muito particular, um país que atravessa uma das mais graves crises de toda a sua história. E falamos também aqui da Venezuela porque, Catarina, é raro o dia que não nos chega deste país sul-americano pedidos de ajuda. É verdade, Paulo. Portanto, entre as situações mais graves está, de facto, a falta de comida. Portanto, há várias famílias venezuelanas que estão a passar fome e há inúmeros exemplos de paróquias de congregações, movimentos da Igreja, que se têm mobilizado neste esforço extraordinário para alimentar estas famílias que estão em situação de maior fragilidade. Bom, temos que dizer que graças a esta corrente de solidariedade que se tem mantido em relação à Venezuela, tem sido possível, graças também, de alguma forma, ao apoio da Fundação AIS, tem sido possível, dizia, manter de portas abertas cantinas paroquiais, por exemplo, que têm sido como que uma peça-chave para se combater a fome neste país. Sim, tem sido de facto um trabalho notável por parte da Igreja. Portanto, e deixe-me dizer, Paulo, que os benfeitores portugueses da Fundação AIS têm de facto revelado um enorme espírito de solidariedade para com a Igreja venezuelana, nomeadamente através deste apoio concreto às cantinas paroquiais, que referiu, um apoio que não será estranho ao facto de haver neste país sul-americano uma enorme comunidade lusa ou luso-descendente. San Sebastián de Maiquetía é uma dessas paróquias, é uma dessas cantinas que funciona numa das paróquias da Venezuela, que são apoiadas pela Fundação AIS. Trazemos aqui isto como um exemplo deste trabalho solidário que é feito junto da Igreja neste país. O padre Martin Vegas vai agora explicar-nos como é que estas cantinas são, de facto, essenciais para se combater a fome,
junto das populações mais pobres. Millones de personas en Venezuela sobreviven hoy en medio de una escasez de alimentos sin precedentes. La Iglesia venezolana sostiene con gran esfuerzo esta necesidad y en cada parroquia del país hay un comedor donde se atiende a los más vulnerables. Ellos cuentan contigo para seguir recibiendo el pan de cada día. Soy el padre Martín Vegas. Estamos aquí en el comedor parroquial San Sebastián de Maiquetía. Habitualmente comen 150 personas. Comen con nosotros también personas de la tercera edad y algunas personas con algunas discapacidades físicas. Agregamos también a los papás de los niños. En agosto del 2016 comenzamos atendiendo solo los días lunes. Después subimos a 2 días, a 3 días, ya vamos por 5 días a la semana. Mi nombre es Mayra González, soy mamá de estas 3 niñas y nosotros siempre venimos aquí 3 días a la semana viniendo y chévere de verdad porque la verdad que es una gran ayuda, por lo menos uno la comida de la casa la estiró un poquito más. Llenar la cesta de la compra de una familia para un mes cuesta actualmente $300. Las personas que tienen trabajo alcanzan a tener un sueldo de solo $5. Ayuda a la Iglesia necesitada. Quiere apoyar a la Iglesia en Venezuela en su misión de dar de comer a los que pasan hambre y necesitan tu ayuda. ¿Pueden contar contigo? Haz algo grande por Venezuela. Contigo daremos vida a un país que se muere. Dona. Há pouco falámos desta corrente de oração pelo fim da pandemia que se propagou, digamos assim, a corrente de oração um pouco por todo o mundo. E também aqui em Portugal, mesmo a fechar o nosso programa, estamos no final do nosso tempo, eu recordo que uma dessas iniciativas extraordinárias de oração pelo fim da pandemia do coronavírus partiu aqui de Portugal, Catarina, precisamente da paróquia de Santiago, em Almada. Exato, Paulo. Portanto, a Fundação AIS recebeu um convite para que os benfeitores da Fundação AIS participassem então numa corrente de oração non-stop, digamos desta forma, pelo fim da pandemia. Foi uma iniciativa de enorme sucesso que decorreu entre 13 de abril até ao final do mês de maio, que colheu o entusiasmo de imensos fiéis, não só em Portugal, mas também um pouco por todo o mundo, graças também à internet. Precisamente um convite que partiu do padre Marco Luís, que é um grande amigo da Fundação AIS. Olá a todos, sou o Padre Marco Luís, pároco de Almada, também há cerca de uma década colaborador da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre em Portugal. Aqui na paróquia lançamos uma cadeia ininterrupta do Rosário, rezando desde dia 13 de abril até 31 de maio, em blocos de meia hora, constantemente o terço. Nossa Senhora pediu que rezássemos todos os dias o terço. Também a Irmã Lúcia referiu que não há nenhum problema no mundo que não se resolva por oração do terço. Neste sentido, desafio todos os benfeitores da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre em Portugal e desde Portugal, neste secretariado tão dinâmico ao longo da sua história e também nos últimos anos, que possamos, desde esta terra de Santa Maria, colocar no coração imaculado de Maria o mundo, porque a intenção é pedir pelo fim da pandemia e pedir o Espírito Santo para que renove a face da terra, para que renove os corações. Aqui se reza o terço ininterruptamente. Podemos fazê-lo numa escala muito maior. Rezem o terço. E assim, escutando este convite à oração do Padre Marco Luís de Almada, um grande amigo da Fundação AIS, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do nosso programa. Despeço-me da Catarina Martins Betancourt e obrigado pela sua participação em mais este programa, um programa especial de verão, todo ele dedicado à pandemia do coronavírus. E quanto a si, já sabe, espero por si aí na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.